Um empresário bilionário foi visitar o túmulo da ex-esposa após anos de separação, mas o que ele encontrou ali mudaria sua vida para sempre. Duas meninas idênticas, de apenas 6 anos, choravam abraçadas à lápide, e quando elas olharam para ele, seus próprios olhos encararam de volta. Naquele instante, o passado que ele havia enterrado ressurgiu com uma verdade impossível de ignorar. O que aconteceu a seguir é uma história sobre segundas chances, segredos guardados e o poder redentor do amor incondicional. Antes de começarmos, se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo que realmente importa. Agora, vamos à história. O sol de outubro banhava o cemitério com uma luz dourada e melancólica. As folhas secas dançavam pelo chão de pedra, empurradas por uma brisa suave que trazia o cheiro distante de terra molhada e flores murchas. Daniel Almeida estacionou seu sedã preto discreto longe da entrada principal, escolhendo um lugar onde pudesse observar antes de se aproximar. Não era um homem dado a demonstrações públicas de emoção, e a última coisa que desejava era ser reconhecido ali. Aos 42 anos, Daniel havia construído um império no setor de tecnologia. Sua empresa, a Almeida Tech, dominava o mercado de soluções em inteligência artificial para hospitais em toda a América Latina. Sua fortuna era estimada em 2,3 bilhões de reais, número que aparecia regularmente em revistas de negócios ao lado de sua foto séria, sempre de terno impecável e expressão controlada. Para o mundo exterior, ele era a personificação do sucesso. Para si mesmo, era apenas um homem que havia perdido tudo que realmente importava. Mariana. O nome ainda doía como uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Eles haviam se divorciado há 7 anos, num processo rápido e silencioso que ele insistira em manter longe dos holofotes. Não houve brigas públicas, apenas papéis assinados e 2 vidas que se separaram como rios seguindo cursos opostos. Ele mergulhara no trabalho, transformando sua dor em ambição, em expansão empresarial, em números que subiam vertiginosamente, mas nunca preenchiam o vazio dentro dele. E agora, ela estava morta. A notícia chegara através de um antigo amigo em comum, Paulo, que ligara 3 dias antes com a voz embargada. Mariana havia falecido após uma batalha silenciosa contra um câncer agressivo. Daniel ficara paralisado ao telefone, incapaz de processar as palavras. Ela tinha apenas 39 anos. Como isso era possível? Ele não fora ao velório. A covardia, disfarçada de respeito pela privacidade da família dela, o impedira. Mas a culpa crescera como uma maré, enchendo seus dias com perguntas sem resposta e arrependimentos que não cabiam em palavras. Então, naquela manhã de sábado, ele acordara com uma certeza inabalável. Precisava ir até o túmulo, precisava se despedir, mesmo que anos atrasado, mesmo que ela não pudesse mais ouvi-lo. Daniel caminhou pelos caminhos sinuosos do cemitério, suas mãos enterradas nos bolsos da calça social. Vestia um suéter escuro e simples, nada que chamasse a atenção. Seus cabelos castanhos, levemente grisalhos nas têmporas, estavam despenteados pelo vento. Ele seguiu as indicações que Paulo lhe dera, virando à esquerda após o mausoléu da família Oliveira, depois à direita no Jardim das Rosas Brancas. E então ele as viu. 2 meninas pequenas, ajoelhadas diante de uma lápide de mármore claro. Usavam vestidos simples de algodão, um azul marinho e outro verde escuro, e seus cabelos castanhos caíam em ondas idênticas pelas costas. Eram tão parecidas que só podiam ser gêmeas. Elas seguravam flores silvestres nas mãos pequenas, margaridas e violetas que pareciam ter sido colhidas no caminho. Daniel parou a alguns metros de distância, sem querer interromper aquele momento privado. Mas algo naquela cena o puxava com uma força magnética. As meninas sussurravam baixinho e ele conseguiu captar fragmentos. Mamãe, sentimos sua falta. Por favor, cuide da gente lá de cima. Seu coração apertou. Seriam filhas de algum parente de Mariana? Sobrinhas, talvez. Ele sabia que ela tinha uma irmã mais nova, mas haviam se afastado durante o casamento. Daniel deu um passo à frente e um galho seco estalou sob seu sapato. As 2 meninas se viraram simultaneamente e o mundo de Daniel parou de girar. Os olhos delas eram verdes. Não um verde qualquer, mas aquele tom específico de jade com manchinhas douradas que ele via no espelho todos os dias. O formato do rosto, o arco das sobrancelhas, o pequeno sinal de nascença que uma delas tinha acima do lábio superior, exatamente como o dele. Era como olhar para fotografias suas, de quando tinha 5 ou 6 anos. Daniel cambaleou,
precisando se apoiar numa árvore próxima. Sua respiração ficou presa na garganta. Não era possível, não podia ser, mas era. Uma das meninas, a de vestido azul, limpou as lágrimas do rosto e perguntou com uma vozinha tímida: "O senhor conhecia nossa mãe?" Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos se moveram freneticamente entre as duas crianças e a lápide. Foi então que leu a inscrição completa. Mariana Costa Almeida, 1986-2025. Mãe amada de Laura e Lívia. Sua luz permanece em suas filhas Almeida. Ela mantivera o sobrenome dele. E aquelas meninas eram... "Senhor?" A outra gêmea de vestido verde inclinou a cabecinha preocupada. "O senhor está bem?" Daniel forçou-se a respirar. Forçou-se a pensar. Fez as contas rapidamente. 7 anos desde o divórcio. As meninas pareciam ter 6, talvez 7 anos. O que significava: Eu conhecia sua mãe, sim, conseguiu dizer finalmente, sua voz saindo rouca e estranha. Conhecia muito bem. "Qual é o nome de vocês?" "Eu sou Laura", disse a de azul, a que falara primeiro. Ela apontou para a irmã. "E essa é a Lívia. Somos gêmeas, idênticas", acrescentou Lívia, como se fosse uma informação muito importante. "Eu posso ver isso", Daniel murmurou, ainda tentando processar o turbilhão de emoções que o esmagava. "E vocês estão aqui sozinhas?" Laura negou com a cabeça. "A tia Ana foi buscar água para as flores. Ela volta logo." Tia Ana, a irmã de Mariana. Daniel sentiu uma onda de raiva irracional. Como ela pudera esconder isso dele? Como Mariana pudera? Mas a raiva desapareceu tão rápido quanto surgira, substituída por uma culpa devastadora. Ele lembrou das últimas semanas do casamento. As brigas constantes. Ele trabalhando até tarde todos os dias, obcecado com a expansão da empresa. Mariana implorando por atenção, por tempo, por ele estar presente. E Daniel recusando, dizendo que ela não entendia a pressão que ele enfrentava, que estava construindo um futuro para eles. Eles haviam se separado em janeiro. Se as meninas nasceram depois disso, Mariana deve ter descoberto a gravidez logo após a separação. E nunca lhe contou. Por quê? Por orgulho? Por mágoa? Ou porque achava que ele não se importaria? A última opção doeu mais do que ele poderia suportar. "O senhor está chorando", observou Lívia, dando um passo hesitante em sua direção. Daniel levou a mão ao rosto e se surpreendeu ao encontrar lágrimas. Rapidamente as enxugou. "Desculpem. Sua mãe era uma pessoa muito especial. Fiquei triste ao saber que ela se foi. Ela era a melhor mãe do mundo", Laura disse com a convicção absoluta de uma criança. "Ela cantava para a gente dormir todas as noites, mesmo quando ficou doente, e fazia panquecas em formato de coração nos domingos", Lívia acrescentou, sua voz tremendo. "Agora, não tem mais ninguém para fazer panquecas de coração." Daniel sentiu seu peito se despedaçar. Ajoelhou-se na grama úmida para ficar na altura delas. "Vocês devem sentir muita falta dela." As duas acenaram, lágrimas brotando novamente. Laura soluçou. "A gente não queria que ela fosse embora. A gente prometeu ser bonzinhas para sempre se ela ficasse, mas ela foi mesmo assim. Foi instintivo." Daniel estendeu os braços e as duas meninas se jogaram contra ele, chorando no ombro dele com a confiança desconcertante que apenas crianças possuem. Ele as abraçou, sentindo o peso pequeno e quente delas, o cheiro de shampoo infantil e terra molhada. E enquanto as consolava, murmurando palavras suaves, uma verdade esmagadora se solidificou em sua mente. Estas eram suas filhas, e ele não sabia da existência delas até 2 minutos atrás. "Laura, Lívia", uma voz feminina, tensa e alarmada, cortou o ar. "Afastem-se dele agora." Daniel ergueu os olhos e viu uma mulher de uns 30 e poucos anos correndo em direção a eles, carregando um regador de plástico. Ana Costa. Ele a reconheceu, embora ela estivesse mais magra, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço que a envelhecia. As meninas se afastaram dele, confusas com o tom urgente da tia. Daniel se levantou lentamente, erguendo as mãos em um gesto pacificador. "Ana, sou eu." "Daniel." Ela parou abruptamente, o regador quase escorregando de suas mãos. Seus olhos se arregalaram em choque, depois se estreitaram em algo próximo ao ódio. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim me despedir de Mariana", ele disse calmamente, embora seu coração estivesse disparado. Não sabia que as meninas estariam aqui. "As meninas?" Ana repetiu, sua voz carregada de veneno. Ela olhou para Laura e Lívia, que observavam a troca com expressões assustadas. "Meninas, vão até o carro. Agora." "Mas tia, agora, Laura." As duas crianças obedeceram relutantemente, trotando pelo caminho de pedra de mãos dadas. Daniel as observou se afastar, memorizando cada detalhe. A forma como Lívia tropeçava ocasionalmente,
porque olhava para trás em vez de para a frente. Como Laura segurava a mão da irmã com firmeza protetora, quando estavam fora de alcance, Ana se virou para ele com toda a força de sua fúria contida. Você tem coragem. Aparecer aqui depois de tudo. Eu não sabia, Ana, Daniel disse, e foi a verdade mais honesta que já pronunciara. Juro por tudo que eu não sabia sobre elas. E isso muda alguma coisa? Ela cuspiu. Mariana te contou que estava grávida. Ela te ligou, Daniel. Você que escolheu não atender. O chão pareceu desabar sob seus pés. O quê? 1 mês depois do divórcio, ela descobriu que estava esperando gêmeas. Ficou apavorada, mas também esperançosa. Achou que talvez a notícia pudesse... Ana balançou a cabeça, amarga. Ela te ligou 7 vezes em 1 semana. Você nunca retornou. Então ela mandou uma mensagem clara e direta, dizendo que precisava falar sobre algo importante. Você respondeu dizendo que ela respeitasse o acordo de não contato e que qualquer questão legal deveria passar pelos advogados. Daniel sentiu náusea. Lembrava-se vagamente daquele período. Havia bloqueado o número de Mariana a pedido de seu terapeuta, que dissera que cortar contato completamente era necessário para ele seguir em frente. As poucas tentativas dela de comunicação chegaram através de mensagens que ele ignorara ou respondera friamente, assumindo que eram sobre divisão de bens ou questões burocráticas finais. Eu não sabia o que ela queria me dizer, sussurrou. Mas você também não quis saber, quis? Ana cruzou os braços. Ela estava destroçada, Daniel, grávida, sozinha, financeiramente dependente e com o homem que amava recusando-se até a ouvir. Ela entrou em depressão severa, teve complicações na gravidez. As meninas nasceram prematuras e passaram semanas na UTI neonatal. Cada palavra era um soco em seu estômago. Por que ela não insistiu? Por que não foi até meu escritório, não me forçou a ouvir? Porque você quebrou o espírito dela. Ana gritou e então abaixou a voz, percebendo onde estavam. Porque ela se convenceu de que você nunca quis família, que sua empresa sempre foi mais importante. Então ela decidiu fazer sozinha. Mudou-se de volta para cá, para perto de mim, e criou aquelas meninas com todo o amor que tinha. E sabe de uma coisa? Elas foram felizes. Não tinham muito dinheiro, mas eram felizes. Daniel olhou para a lápide de mármore, para o nome gravado ali. Quando ela descobriu que estava doente, o rosto de Ana se suavizou apenas ligeiramente. Há 2 anos, câncer no pâncreas. Estágio avançado. Os médicos disseram que ela tinha no máximo 6 meses. Ela lutou por 2 anos inteiros, Daniel, por aquelas meninas. Fez todos os tratamentos, suportou toda a dor, tudo para ter mais tempo com elas. Por que ela não me procurou então? Quando soube que estava morrendo, sua voz se quebrou. Ela não achou que eu deveria saber, que as meninas deveriam saber quem é o pai delas. Ela quis, Ana admitiu relutantemente. No final ela quis. Escreveu cartas, mas nunca teve coragem de enviá-las. Tinha medo de que você aparecesse e tentasse tirá-las dela. Tinha medo de que você usasse seu dinheiro e poder para obter a custódia, e então elas acabassem criadas por babás e em internatos. Ela conhecia suas prioridades, Daniel. Eu mudei, ele disse, mas as palavras soaram vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Mudou? Ana deu uma risada curta e sem humor. Li sobre você nas revistas. Expandiu para 12 países. Tem escritórios em 3 continentes. Trabalha 100 horas por semana. Qual parte disso mudou? Daniel não tinha resposta, porque ela estava certa. Ele canalizara toda sua dor e vazio para a empresa, tornando-se ainda mais obcecado, ainda mais ausente de qualquer vida pessoal real. O que vai acontecer com elas agora? Perguntou baixinho. Ana suspirou e pela primeira vez ele viu vulnerabilidade em sua postura. Vão ficar comigo. Eu sou a tutora legal delas. Mariana deixou tudo organizado. Você tem condições? Isso não é da sua conta. Ana, por favor. Eu só quero saber se minhas... Ele engoliu em seco. Se as meninas vão ficar bem. Ela o estudou por um longo momento, como se pesando o quanto revelar. Finalmente suspirou. Estou fazendo o possível. Trabalho como enfermeira, tenho uma casa pequena, mas confortável. Não é luxo, mas é amor, é presença, é o que elas precisam. Daniel acenou, sentindo-se completamente impotente. Um homem que podia comprar empresas inteiras, mas não podia consertar o erro mais devastador de sua vida. Eu quero estar na vida delas, ele disse de repente, as palavras escapando antes que pudesse pensar melhor. Ana o encarou incrédula. Não, elas são minhas filhas, Ana. Elas são filhas de Mariana. Você é apenas o doador biológico que abandonou a mãe delas quando ela mais precisava. Eu não sabia, mas deveria. Deveria ter atendido o telefone. Deveria ter se importado o suficiente para ouvir. Deveria ter sido homem suficiente
para estar presente, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Ana pegou o regador que havia largado na grama. Você fez sua escolha há 7 anos, Daniel. Agora vai ter que viver com ela. Ela começou a se afastar, mas Daniel deu um passo à frente. Espere, por favor. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que falhei de todas as formas possíveis. Mas elas são minha chance de fazer diferente, de ser diferente. Deixe-me ao menos tentar. Ana parou, mas não se virou. Laura pergunta sobre o pai às vezes. Lívia não. Ela é mais reservada. Mas Laura faz perguntas que quebram meu coração porque não sei como responder. Eu disse a elas que o pai amava muito a mãe, mas que eles tiveram que seguir caminhos diferentes. Não quis destruir qualquer imagem que possam construir na cabeça. Obrigado, Daniel sussurrou. Não fiz por você, fiz por elas. Ana finalmente se virou e havia lágrimas em seus olhos. Se você realmente quer estar na vida delas, vai ter que provar. Não com dinheiro, não com presentes caros ou promessas vazias. Com tempo, com presença, com consistência. Essas meninas já perderam uma mãe. Não podem perder um pai que mal conheceram. Eu vou provar. Dê-me uma chance. Ana o observou por um longo momento. Então, com um suspiro cansado, tirou um cartão amassado da bolsa e o entregou a ele. Meu número. Mas, Daniel, se você sumir de novo, se magoar essas meninas de qualquer forma, juro que vou fazer da sua vida um inferno. Ele pegou o cartão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não vou decepcioná-las, nem você. Ana apenas acenou, claramente não convencida, e caminhou de volta para o carro onde as meninas esperavam. Daniel as viu entrar no veículo pequeno e observou enquanto se afastavam pela estrada de cascalho. Quando estavam fora de vista, ele se voltou para o túmulo de Mariana, ajoelhou-se diante da lápide, colocando a mão sobre o mármore frio. Eu sinto muito, sussurrou, a voz quebrando. Por tudo, por não estar lá, por não ouvir, por ser tão cego e egoísta que perdi anos da vida delas, da sua vida. As lágrimas caíam livremente agora. Mas eu juro, Mariana, vou cuidar delas. Vou ser o homem que você merecia que eu fosse. Vou ser o pai que elas merecem. Por favor, me ajude, me guie, porque eu não sei como fazer isso, mas vou aprender. Vou aprender por elas. O vento sussurrou através das árvores, levando suas palavras para um céu que começava a escurecer. Daniel ficou ali por muito tempo, a mão na lápide, fazendo silenciosamente promessas que sabia serem impossíveis de cumprir perfeitamente, mas que estava determinado a honrar da melhor forma possível. Quando finalmente se levantou e caminhou de volta para o carro, era um homem diferente. O Daniel que havia chegado ao cemitério estava morto, enterrado ao lado das ilusões que carregara sobre sua vida. O Daniel que saiu tinha propósito, tinha medo, tinha esperança, e tinha 2 meninas de 6 anos que não sabiam ainda, mas que haviam acabado de ganhar um pai disposto a dar tudo de si para merecê-las. Na segunda-feira seguinte, Daniel cancelou todas as suas reuniões. Sua secretária, Maria, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com ele há uma década, quase caiu da cadeira. Todas as reuniões, senhor? Todas. Mas o senhor tem a apresentação para os investidores japoneses às 10, almoço com o CEO da Medtech às meio-dia e a teleconferência com a equipe europeia às 4. Remarque tudo. Maria piscou, ajustando os óculos. Posso perguntar o motivo? Daniel hesitou. Ele nunca falava sobre sua vida pessoal no escritório. Mantinha uma parede impenetrável entre os 2 mundos. Mas algo nele havia mudado fundamentalmente naquele cemitério. Questões familiares urgentes, disse finalmente. Maria o conhecia bem o suficiente para não perguntar mais. Ela apenas acenou e começou a fazer as ligações necessárias, sua voz se tornando cada vez mais tensa, conforme explicava aos clientes furiosos que o Dr. Almeida estava indisponível. Daniel passou a manhã pesquisando. Crianças de 6 anos, desenvolvimento infantil, gêmeas idênticas, luto em crianças pequenas. Ele devorou artigos acadêmicos, blogs de pais, vídeos educacionais. Descobriu que meninas dessa idade estavam na fase de operações concretas segundo Piaget, desenvolvendo lógica, mas ainda precisando de estrutura. Que gêmeas frequentemente criavam linguagem própria e vínculos extraordinariamente fortes, que crianças em luto precisavam de rotina, honestidade apropriada à idade e permissão para expressar emoções. Mas toda a teoria do mundo não preparava para a realidade. E Daniel sabia disso. Ao meio-dia, ele pegou o telefone e discou o número que Ana lhe dera. Tocou 5 vezes antes de ela atender, sua voz cautelosa. Alô? Ana, é o Daniel. Silêncio. Então, o que você quer? Quero ver as meninas.
Passar algum tempo com elas, conhecê-las adequadamente. Já mudou de ideia, então? O tom era cortante, desafiador. Não, nunca vou mudar de ideia sobre isso. Ele respirou fundo. Sei que não confio em mim ainda. Entendo. Mas não vou desistir. Então podemos fazer do jeito difícil, onde você resiste e eu insisto, ou podemos fazer do jeito certo, pelo bem delas. Outro silêncio. Ele podia ouvir vozes de fundo, as meninas rindo de algo. O som fez seu coração doer. Sábado. Ana disse finalmente. Você pode vir almoçar aqui no sábado, 2 horas. E Daniel, não chegue com presentes extravagantes, não tente comprar o afeto delas. Venha como pessoa, não como bilionário. Entendido. E se as meninas se sentirem desconfortáveis ou pedirem para você ir embora, você vai. Sem discutir. Sim, vou dar meu endereço. Ela recitou o endereço de uma casa em um bairro modesto na periferia da cidade. Daniel anotou, sua caligrafia tremendo ligeiramente. Obrigado, Ana. De verdade. Ela desligou sem responder. Daniel olhou para o telefone por um longo momento, depois para o calendário na parede. 5 dias. Tinha 5 dias para descobrir como se transformar em algo que nunca fora. Um pai. O sábado amanheceu ensolarado e quente. Daniel acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir. Ficou deitado na cama king size de seu apartamento minimalista, olhando para o teto branco, ensaiando mentalmente conversas. O que ele diria? Como se apresentaria? Deveria contar imediatamente que era o pai? Ou deixar que a revelação acontecesse naturalmente? Ele se levantou e foi até o closet, parando diante das fileiras de ternos italianos perfeitamente alinhados. Não, Ana havia sido clara. Ele pegou uma calça jeans que raramente usava e uma camisa polo azul clara. Simples, normal. Mas como ele se sentia qualquer coisa, exceto normal. Durante o café da manhã, que não conseguiu comer, pegou o telefone 17 vezes para ligar para Ana e cancelar. E se ele dissesse algo errado? E se as meninas o odiassem? E se ele provasse ser tão inadequado como pai quanto fora como marido? Mas sempre que seu dedo pairava sobre o botão de ligar, ele se lembrava dos olhos verdes das meninas, idênticos aos dele, e sabia que não tinha escolha. Tinha que tentar. Às 1h30 da tarde ele entrou no carro. A casa de Ana ficava a 40 minutos de distância, mas ele deixara tempo extra caso se perdesse. Não se perdeu. Às 2 horas em ponto, estacionou na frente de uma casa simples de um andar, pintada de um amarelo desbotado com um pequeno jardim na frente cheio de flores silvestres. Antes que pudesse sair do carro, a porta da frente se abriu e Ana apareceu, os braços cruzados. Ela usava jeans e uma camiseta simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Observou enquanto ele saía do carro, seus olhos examinando-o criticamente. Você está no horário, ela disse, parecendo levemente surpresa. Disse que estaria. Muitas pessoas dizem muitas coisas. Ela deu um passo para o lado, abrindo caminho. Entre, elas estão na sala brincando. Daniel seguiu-a para dentro da casa. O interior era aconchegante e abarrotado, com móveis misturados que claramente vinham de épocas e lugares diferentes, mas tudo estava limpo e organizado. Fotos cobriam as paredes, a maioria de Laura e Lívia em várias idades, mas também algumas de Mariana. Daniel parou diante de uma grande na parede da sala. Uma foto de Mariana segurando as 2 bebês no colo, seu rosto irradiando cansaço e alegria absoluta. Dia em que elas receberam alta da UTI, Ana disse baixinho atrás dele. Tinham 2 meses. Mariana não largou delas por uma semana inteira. Daniel sentiu a familiar punhalada de culpa, mas forçou-se a seguir em frente. Virar-se para o passado não ajudaria ninguém agora. Na sala, Laura e Lívia estavam sentadas no tapete, cercadas por blocos de montar coloridos. Elas ergueram os olhos quando ele entrou, suas expressões idênticas de curiosidade cautelosa. Oi, meninas, Daniel disse, forçando sua voz a soar leve e amigável. Lembram de mim? Do cemitério? Laura acenou lentamente. Lívia apenas o encarou, seus olhos verdes analíticos demais para uma criança de 6 anos. Esse é o Sr. Daniel, Ana disse, sentando-se no sofá e fazendo gesto para que ele se sentasse na poltrona. Ele era um amigo muito próximo da mamãe de vocês e veio conhecer vocês melhor. Por quê? Lívia perguntou direta. A pergunta o pegou desprevenido. Por quê? Porque eu me importava muito com sua mãe, e pessoas que se importavam com ela se importam com vocês também. Laura inclinou a cabeça. A mamãe nunca falou de você. Mais uma apunhalada. Nós perdemos contato há algum tempo. Mas eu me arrependo disso. Você estava no enterro dela? Lívia continuou interrogando. Não, Daniel admitiu, decidindo que honestidade era crucial. Não soube a tempo. Quando descobri, já tinha passado. Foi um grande erro meu. As meninas trocaram um olhar. Aquela comunicação silenciosa que gêmeas pareciam ter. Então Laura se levantou e caminhou até ele,
parando bem na frente. Ela estava tão perto que ele podia ver as pequenas sardas em seu nariz. Você é bonito, ela declarou. Parece um príncipe de filme. Daniel piscou surpreso e então deu uma risada genuína, a primeira em dias. Obrigado. Vocês duas também são muito bonitas. Somos idênticas, Lívia informou, levantando-se e vindo se juntar à irmã. Todo mundo diz que não consegue nos diferenciar. Ah, mas eu acho que consigo, Daniel disse, observando-as cuidadosamente. E de fato, quanto mais olhava, mais diferenças sutis notava. Laura tinha um sorriso mais amplo, mais aberto. Lívia tinha uma postura ligeiramente mais rígida, mais reservada. Laura tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Lívia tinha um dente da frente levemente mais torto. Como? Laura desafiou, colocando as mãos nos quadris. Bem, você tem uma cicatriz aqui, ele apontou suavemente. E sua irmã tem esse dente especial aqui. Além disso, você sorri com os olhos, Laura. E Lívia, você pensa antes de sorrir. Ambas as meninas o encararam claramente impressionadas. Ana também parecia surpresa. Ninguém nunca notou essas coisas antes, Lívia disse baixinho. É porque estou prestando atenção, Daniel respondeu. E percebeu que era absolutamente verdade. Ele estava mais presente naquele momento do que havia estado em anos. Quer ver o que estamos construindo? Laura perguntou de repente, pegando sua mão sem cerimônia. É um castelo gigante, Daniel olhou para Ana, que deu um pequeno aceno de aprovação. Ele se deixou ser puxado para o chão, onde passou a próxima hora ajudando a construir um castelo elaborado de blocos. As meninas davam comandos, corrigiam seu trabalho, riam quando ele colocava peças nos lugares errados de propósito, e algo dentro dele, algo que estivera congelado por anos, começou a derreter. Durante o almoço, sanduíche simples e suco na pequena mesa da cozinha, Laura contou histórias intermináveis sobre a escola, sobre a professora que tinha um gato chamado Biscoito, sobre como ela ganhara uma estrela dourada por ler 5 livros em uma semana. Lívia era mais quieta, mas observava tudo. Daniel percebeu que ela o estudava constantemente, como se tentasse montá-lo como um quebra-cabeça. Você mora perto daqui? Ela perguntou de repente. Na cidade, ele respondeu. Há cerca de 40 minutos. Numa casa grande? Num apartamento. Bem grande, sim. Sozinho? Sozinho. Não fica com medo? A pergunta o pegou desprevenido. De quê? De monstros? Ou de ficar sozinho no escuro? Daniel olhou para aquela menininha que acabara de perder a mãe, que provavelmente acordava no meio da noite com medo, e sentiu seu coração se partir. Às vezes fico solitário, ele admitiu, mas estou trabalhando para mudar isso. Depois do almoço, Ana sugeriu que eles fossem ao pequeno parque no final da rua. As meninas correram na frente e Daniel caminhou ao lado de Ana em silêncio desconfortável por alguns momentos. Você está se saindo melhor do que eu esperava, ela disse finalmente, relutantemente. Elas são incríveis, ele respondeu, observando Laura e Lívia subirem no escorregador. Mariana fez um trabalho extraordinário. Sim, fez. Ana parou virando-se para ele. Mas isso não significa que você pode aparecer quando conveniente e desaparecer quando ficar difícil. Se entrar na vida delas de verdade, é para sempre. Entende? Não há retorno. Elas já perderam muito. Eu entendo. E não vou a lugar nenhum. Vamos ver. Ana não soava convencida, mas também não soava tão hostil quanto antes. No parque, Daniel empurrou as meninas no balanço, pegou-as na saída do escorregador e sentou com elas na grama enquanto procuravam trevos de 4 folhas que nunca encontraram. Eram atividades simples, mundanas, coisas que milhões de pais faziam todos os dias sem pensar 2 vezes. Para Daniel eram extraordinárias. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Ana disse que estava na hora de voltarem. As meninas protestaram, mas obedeceram. Na porta da casa, enquanto Ana as levava para dentro para lavar as mãos, Laura se virou e correu de volta até Daniel. Você vai voltar? Ela perguntou, olhando para cima com aqueles olhos verdes tão parecidos com os dele. Se vocês quiserem que eu volte, sim, eu quero. Ela olhou para trás, para onde Lívia observava da porta. Acho que a Lívia também quer, mas ela não vai dizer. Daniel se ajoelhou. Posso te perguntar uma coisa, Laura? Pode. Você acha que sua irmã ficaria bem se eu voltasse na próxima semana? Talvez pudéssemos ir tomar sorvete ou ir ao cinema? O rosto de Laura se iluminou. Sorvete. A gente ama sorvete, mas a Lívia não pode ter nada com nozes porque ela é alérgica. Bom saber. Daniel registrou mentalmente. Então é um encontro? É um encontro. Laura deu um pulo empolgado, então fez algo completamente inesperado. Ela se jogou nos braços dele num abraço rápido e apertado. Você é legal, Sr. Daniel. Antes que ele pudesse responder, ela correu de volta para dentro. Daniel ficou ali ajoelhado no caminho de entrada por um longo momento,
tentando processar a tempestade de emoções em seu peito. Quando se levantou, viu Ana na janela, observando-o. Seus braços ainda estavam cruzados, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era a aprovação, não ainda, mas talvez fosse o início de algo próximo à esperança. Ele acenou, entrou no carro e dirigiu para casa no piloto automático, sua mente repleta de vozes pequenas, risadas, olhos verdes e a sensação fantasma de bracinhos magros ao redor de seu pescoço. Naquela noite, sozinho em seu apartamento enorme e vazio, Daniel foi até a janela e olhou para as luzes da cidade piscando na escuridão. Sua empresa, seu império, tudo o que havia construído, parecia tão distante e sem sentido agora. Ele pegou o telefone e enviou uma mensagem para Maria. A partir de segunda, quero trabalhar apenas meio expediente. Delegue o que for necessário. Isso não é negociável. Sua secretária respondeu quase imediatamente, apesar de ser noite. Entendido, senhor. Está tudo bem? Ele digitou de volta. Está tudo começando a ficar bem. E pela primeira vez em 7 anos, Daniel Almeida acreditou em suas próprias palavras. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Todos os sábados, Daniel visitava e lentamente, gradualmente, como gelo derretendo sob um sol gentil, as paredes começaram a cair. Ele aprendeu que Laura era uma leitora voraz, que devorava livros como se fossem doces. Lívia preferia quebra-cabeças e desenhos complexos, que demonstravam uma mente analítica impressionante. Ambas adoravam dançar, especialmente quando pensavam que ninguém estava olhando. Na terceira semana, Ana permitiu que ele as levasse para o cinema. Alguém que Daniel contratou ficou junto com eles, como garantia. Eles assistiram a uma animação sobre uma família de super-heróis, e as meninas comeram tanta pipoca que ficaram com dor de barriga depois. Daniel achou a experiência perfeita. Na quinta semana, durante um piquenique no parque, Lívia finalmente fez a pergunta que Daniel sabia que estava vindo. Por que você se importa tanto com a gente? Ele olhou para aquela menininha séria, tão perceptiva, tão cuidadosa com seu coração, e decidiu que era a hora da verdade. Posso contar uma história para vocês duas. Laura, que estava fazendo coroas de flores, se aproximou curiosa. Ana, que estava sentada num banco próximo lendo, também ergueu os olhos. Tensa. Era uma vez um homem que amava muito uma mulher. Daniel começou. Eles eram muito felizes no começo, mas o homem cometeu um erro terrível. Ele achou que trabalho e sucesso eram mais importantes do que amor e família. Então ele passou cada vez menos tempo com a mulher, até que um dia eles se separaram. Isso é triste, Laura disse, sua coroa de flores esquecida. É muito triste, Daniel concordou, mas fica mais triste, porque depois que se separaram, a mulher descobriu que ia ter bebês, 2 menininhas lindas e especiais. Lívia ficou muito quieta. Seus olhos se arregalaram levemente. Ela tentou contar para o homem. Daniel continuou, sua voz ficando mais espessa. Mas ele estava tão perdido em sua tristeza e trabalho que não ouviu. Ele cometeu o maior erro de sua vida, ignorando-a quando ela mais precisava dele. E as menininhas? Laura perguntou, sua voz pequena. As menininhas cresceram sem conhecer o homem, e ele viveu sem saber que elas existiam. Até que um dia, ele foi visitar o túmulo da mulher que tinha amado, e encontrou 2 meninas chorando ali. O silêncio que se seguiu era tão profundo que Daniel podia ouvir seu próprio coração batendo. Lívia falou primeiro, sua voz tremendo. O homem é você? Daniel assentiu, lágrimas queimando seus olhos. Sou. E a mulher era nossa mãe? Laura sussurrou. Era. Então você é... Lívia não conseguiu terminar a frase. Seu pai. Eu sou seu pai, e sei que não mereço esse título ainda. Sei que não estava lá quando deveriam ter estado. Mas se vocês me deixarem, se me derem uma chance, vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que vocês merecem. Laura começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Lívia apenas o encarava, processando, sua mente trabalhando rápido demais para compreender. Foi Ana quem se moveu primeiro, vindo se ajoelhar ao lado das meninas. É verdade, ela disse suavemente. Daniel é seu pai biológico. Ele não sabia sobre vocês quando nasceram, mas agora sabe e quer muito, muito fazer parte das suas vidas. Por que a mamãe não contou? Lívia perguntou, e havia raiva misturada com confusão em sua voz. Por que ela não deixou a gente te conhecer? Ela estava tentando proteger vocês, Daniel disse cuidadosamente, e estava com medo de que eu não fosse bom o suficiente,
de que eu machucasse vocês como machuquei ela. E sabe de uma coisa? Ela tinha razão em ter medo. O homem que eu era então não estava pronto para ser pai, mas estou tentando ser melhor. Por vocês. Laura se levantou de repente e correu não para longe, mas direto para Daniel, jogando-se em seus braços com uma força que quase o derrubou. Eu sempre quis um papai. Ela soluçou contra seu peito. Sempre. Daniel a segurou apertado, enterrando o rosto em seus cabelos que cheiravam a shampoo de morango e sol. Eu também sempre quis uma filha, ele sussurrou. 2 filhas. Vocês 2. Lívia permaneceu onde estava, observando a irmã abraçada ao pai que acabara de descobrir ter. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas, apenas aquela expressão pensativa e cautelosa. Daniel estendeu um braço na direção dela. Um convite, não uma exigência. Lívia olhou para Ana, que deu um pequeno aceno encorajador. Então, lentamente, com passos hesitantes, ela se aproximou. Não se jogou como Laura, mas ficou ali, permitindo que Daniel a envolvesse com o outro braço, permitindo-se ser parte daquele abraço. Você vai embora de novo? Ela perguntou, a voz abafada contra sua camisa. Nunca. Ele prometeu. Podem me testar, podem desconfiar de mim, podem ficar com raiva, mas eu não vou a lugar nenhum. Vocês estão presas a mim agora. Promete? Laura perguntou, erguendo o rosto manchado de lágrimas. Prometo. Eles ficaram assim por um longo tempo, os 3 entrelaçados na grama do parque, enquanto o mundo continuava girando ao redor deles. Ana observava de longe, limpando seus próprios olhos, vendo a família quebrada de sua irmã se remontando de uma forma que nunca imaginara possível. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Daniel não apenas reduziu seu horário de trabalho pela metade, mas delegou a maioria de suas responsabilidades executivas para sua equipe de confiança. Descobriu, para sua surpresa, que a empresa funcionava perfeitamente bem sem ele microgerenciando cada detalhe. Talvez até melhor. Ele passou de visitante de sábado para presença constante. Jantares durante a semana na casa de Ana, ajuda com lição de casa, levá-las à escola algumas manhãs e, gradualmente, pernoites em seu apartamento, onde ele montara um quarto inteiro só para elas, com 2 camas idênticas decoradas com seus temas favoritos, livros suficientes para uma biblioteca pequena e uma caixa gigante de materiais de arte. As meninas começaram a chamá-lo de pai, naturalmente, sem cerimônia. A primeira vez que Laura disse, meu pai vai me buscar hoje casualmente para um colega de classe, Daniel precisou se trancar no carro por 5 minutos para chorar. Mas nem tudo era fácil. Havia noites em que Lívia acordava de pesadelos sobre a mãe, gritando. Havia momentos em que Laura ficava com raiva dele, por não ter estado lá antes, jogando palavras cruéis que ela não entendia totalmente, mas que doíam como facas mesmo assim. Daniel nunca fugiu. Ele abraçava quando deixavam, dava espaço quando precisavam, pedia desculpas quando errava. Aprendeu que ser pai não significava ser perfeito, significava estar presente mesmo na imperfeição. Um dia, 6 meses depois daquela revelação no parque, Ana chamou Daniel para uma conversa séria. As meninas precisam de estabilidade, ela disse, sentada em sua pequena cozinha. Essa coisa de ir e vir entre minha casa e seu apartamento não é sustentável a longo prazo. Daniel sentiu o estômago apertar. O que você está sugerindo? Ana respirou fundo. Estou sugerindo que talvez seja a hora de você peticionou custódia completa. Eu posso ficar como cotutora, mas elas deveriam ter um lar principal. E Daniel, por mais que doa admitir, você pode dar a elas mais do que eu posso. Não só financeiramente, mas também em termos de tempo agora que você reestruturou sua vida. Ana, não. Você criou essas meninas. Você estava lá quando eu não estava. Eu nunca... Não estou dizendo para me excluir completamente. Ela interrompeu. Ainda quero vê-las regularmente. Ainda quero fazer parte das suas vidas, mas elas precisam do pai delas. De verdade. Integralmente. E você provou, Daniel. Provou que merece isso. Daniel sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Tem certeza? Não. Ela admitiu com um sorriso triste. Mas é a coisa certa a fazer. Mariana estaria orgulhosa de quem você se tornou. Mas 6 meses depois, Daniel estava em uma reunião diferente de qualquer uma que já participara. Não era em uma sala de conferências, mas na sala de estar de uma casa nova que ele comprara. Não um apartamento, mas uma casa real com quintal e árvores, e um balanço que ele mesmo instalara. Laura e Lívia, agora com 7 anos, sentavam no sofá entre ele e Ana. Um advogado de direito de família estava presente, junto com uma assistente social que acompanhara o caso. Então, a assistente social disse com um sorriso gentil, parece que todas as partes concordam que Daniel Almeida deve receber custódia física primária de Laura e Lívia, com Ana Costa, mantendo direitos extensos de visitação
e cotutela legal. As meninas passariam a residir permanentemente com o pai, mas continuariam visitando a tia regularmente. Isso mesmo, Daniel confirmou, olhando para as meninas, mas só se vocês duas quiserem. Essa é a casa de vocês se quiserem que seja. Laura assentiu vigorosamente. Lívia, sempre mais cautelosa, perguntou: a gente ainda vai ver a tia Ana sempre, né? Todo fim de semana, se ela quiser aguentar vocês. Ana brincou, limpando os olhos. E vocês podem ligar para ela sempre que quiserem, Daniel acrescentou. Ela faz parte da nossa família tanto quanto eu. Nossa família, Laura repetiu, testando as palavras. Então sorriu, aquele sorriso grande e aberto que iluminava o mundo inteiro. Gosto disso. Os papéis foram assinados, as formalidades cumpridas, e quando todos foram embora, Daniel se viu sozinho com suas filhas, em sua nova casa pela primeira vez, como verdadeira família. Então, ele disse, sentando no chão entre elas, o que acham de pizza para o jantar? Com extra queijo? Lívia perguntou, com todo o queijo do mundo. E depois podemos assistir aquele filme que a Laura quer ver, mesmo que seja sobre princesas bobas? Lívia perguntou, revirando os olhos, mas sorrindo. Princesas não são bobas, Laura protestou, mas estava rindo. Podemos assistir quantos filmes vocês quiserem, Daniel disse. Essa é nossa casa agora. Nossas regras. Naquela noite, depois da pizza e 2 filmes e muito mais risadas do que ele pensava ser possível, Daniel colocou as meninas na cama em seus próprios quartos na nova casa. Ele tucked Laura primeiro, beijando sua testa e ajeitando o cobertor. Pai, ela disse quando ele estava se virando para sair. Sim, amor. Você acha que a mamãe está feliz? Onde quer que ela esteja. Daniel voltou e se sentou na beirada da cama. Acho que ela está mais do que feliz. Acho que ela está orgulhosa de quem você está se tornando. E orgulhosa de você também? Ele pensou por um momento. Espero que sim. Estou tentando ser o homem que ela merecia que eu fosse. Você é um bom pai, Laura disse, seus olhos já fechando com sono. O melhor que eu poderia ter. Ele beijou sua testa novamente sem conseguir falar e foi até o quarto de Lívia. Ela estava acordada, olhando para o teto. Não consegue dormir? Ele perguntou. Só pensando. Sobre o quê? Lívia se sentou, abraçando seus joelhos. Sobre como a vida é estranha. Se você não tivesse ido no cemitério naquele dia, nunca teríamos nos conhecido. Eu teria descoberto eventualmente, Daniel disse, sentando-se ao lado dela. De alguma forma, o universo teria nos reunido. Você acha mesmo nisso? Acho. Algumas coisas são destino. E vocês duas, vocês eram meu destino. Só demorei um pouco para chegar aqui. Lívia ficou quieta por um momento. Então, eu tinha raiva de você. No começo, quando descobrimos. Eu sei, mas não tenho mais. Você ficou. E eu te amo. Mesmo que seja estranho dizer isso. O coração de Daniel explodiu. Não é estranho. E eu também te amo. Amo você e sua irmã mais do que achava ser possível amar qualquer coisa. Lívia finalmente sorriu, aquele sorriso raro e precioso que ela reservava para momentos especiais. Ela se deitou novamente e Daniel ajeitou seu cobertor, beijando sua testa como fizera com Laura. Boa noite, pai. Boa noite, meu amor. Ele apagou a luz e saiu, deixando a porta entreaberta como elas gostavam. No corredor, encostou-se na parede e simplesmente respirou, deixando a realidade lavar sobre ele. Ele tinha uma família, filhas que o amavam, uma chance de fazer diferente, de ser diferente. Daniel caminhou até a sala, onde uma foto emoldurada de Mariana descansava na lareira. Era uma foto bonita dela sorrindo na praia, o vento em seu cabelo, feliz e viva. Obrigado, ele sussurrou para a imagem, por elas. Por me dar razão para me tornar alguém melhor. Por acreditar onde quer que esteja que eu poderia fazer isso. Ele tocou o vidro suavemente. Vou cuidar delas, Mariana. Prometo, todos os dias. Para o resto da minha vida. O silêncio da casa o envolveu, mas não era mais o silêncio vazio de antes. Era preenchido com a respiração suave de crianças dormindo, com a promessa de manhãs cheias de panquecas queimadas e risadas, com amor que ele não sabia que era capaz de sentir. Daniel Almeida havia construído um império, acumulado uma fortuna, alcançado cada meta profissional que estabelecera. Mas apenas agora, nesta casa simples com 2 meninas pequenas dormindo no andar de cima, ele finalmente entendia o que significava ser verdadeiramente rico. E pela primeira vez em sua vida, ele estava completo. E assim termina nossa história. Um conto sobre perda e redenção, sobre segundas chances que chegam quando menos esperamos e sobre como o amor pode florescer mesmo dos solos mais áridos da culpa e do arrependimento. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez pensar sobre suas próprias relações ou sobre o que realmente importa na vida, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Seus comentários sobre o que achou e quais temas gostaria de ver em próximas histórias são muito bem-vindos. Até a próxima história.